Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde de hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, dos versos de 3 até o 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso de 3 ao 16. Diz o texto: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, este então é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade, com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, e quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso de 3 a 16. A primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo e também a Tito, que comumente são chamadas de epístolas pastorais, são cartas escritas por Paulo. Nós encontramos algumas passagens que nos dão essa certeza. Essas cartas são concernentes ao cuidado pastoral de igrejas. Paulo escreve para eles e está relacionado ao cuidado para com as igrejas. Paulo escreveu 1 Timóteo depois dos eventos relatados no fim da carta, dos relatos de Atos dos Apóstolos. Ali, na primeira prisão de Paulo em Roma.
É o que fica bem claro nesta carta. Paulo teve alguns propósitos para escrever quando escreveu para Timóteo. Ele queria exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério, da sua vida pessoal. Paulo formou Timóteo, ele era um jovem pastor, então um dos propósitos era exortar o próprio Timóteo, relacionado ao ministério que ele tinha de pastorear a igreja e da sua vida pessoal. Ele também exorta Timóteo a defender a pureza do evangelho. Pastores, líderes, defendam a pureza do evangelho. É isso que Paulo fala para Timóteo. Defenda os santos padrões dessa doutrina, porque a corrupção, ela tem entrado na igreja e esta corrupção é causada por falsos mestres. Paulo exorta Timóteo a defender a pureza do evangelho. E uma outra exortação, um outro propósito que nós encontramos é que Paulo quer dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas de Éfeso. E nós conseguimos tirar esses ensinamentos para nós também. É muito importante contextualizar essa palavra e trazer também para os nossos dias. Paulo, nesta carta, não consegue deixar de falar. Aliás, ele precisa e realmente falou sobre os que estão enganando os outros. Ele fala em muitas outras cartas. E a Timóteo fala algumas vezes. E nesse momento ele está falando novamente sobre aqueles que estão na igreja, mas estão enganando os outros. E Paulo então pressupõe que haverá uma marca divisória clara entre o que é falso, entre a doutrina falsa, que está dentro da igreja, e o que é sadio, que são as sãs doutrinas, a sã doutrina ou as sãs palavras. Isto, querido, é saudável em qualquer época em que tenha havido um embaraçamento da doutrina cristã. Sempre que houve uma confusão na igreja, na doutrina, ela permaneceu por algum tempo, mas depois houve a divisão, a ruptura, porque é Deus que está no comando de todas as coisas. Então, Paulo está lembrando Timóteo dessas questões, sobre os falsos mestres. Em Paulo não há espaço para fazer concessões. E o que é concessão? Concessão é quando você tem a doutrina bíblica. E em algumas determinadas situações você faz concessão. A doutrina diz sim e você diz não. A doutrina diz não e você diz sim. Para fazer concessões, para agradar para não perder essa ovelha, para não perder esse indivíduo do membro da igreja, como membro da igreja. Muitos líderes estão fazendo concessões. Muitos líderes estão deixando um pouquinho de lado a sã doutrina para agradar a pessoas e fazendo concessões, admitindo um comportamento antibíblico, não exortando, não dirigindo, não corrigindo este ou aquele membro ou participante da igreja do Senhor. E Paulo diz para Timóteo que ele deve defender a sã doutrina. Ele deve exortar os irmãos que estão andando não conforme a palavra de Deus. Isto não é julgar, meus irmãos. A liderança tem o dever e a responsabilidade de coordenar o rebanho, exortar se preciso for, sempre com amor. Mas deve ser corrigido. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Defenda a sã doutrina. Não faça concessões. A descrição aqui de Paulo, quando fala falsos mestres, ele é bem específica, meus queridos. Paulo vai dizer, esses falsos mestres são orgulhosos.
Esses falsos mestres não têm conhecimento. E o que eles têm? Eles têm um interesse doentio por controvérsias. Eles são profundamente maus nas suas palavras. Eles são radicalmente maus nas suas atitudes, é o que diz Paulo. Queridos, veja o texto. No versículo 4, diz o quê? Olha, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas e palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas e por aí vai, meus irmãos. Então, o contexto é de Paulo formando um pastor, de Paulo deixando bem claro para esse pastor: defenda contra os falsos mestres. Como nós temos vivido, como nós temos reagido diante de tantos falsos mestres. Paulo está dizendo, eles são loucos, são maus. E Paulo, ele foi bem assim, incisivo nessa questão. Ele não amaciou, não. Ele foi bem incisivo. E o que Paulo está dizendo, meus irmãos, ilustra um princípio universal. Entenda que mestres sem o conhecimento adequado, sem o calibre moral necessário, dificilmente manterão a sã doutrina. Sabe por que tem muitos segmentos que estão descambando na imoralidade, nas heresias, num comportamento anticristão? Como pode alguns segmentos dizer que são de Cristo, submisso a Cristo, se nas suas atitudes, de como conduzem o rebanho, nas mensagens que levam para esse rebanho, são mensagens distorcidas? Paulo está dizendo isso, foi incisivo. Ele está dizendo que essas pessoas sem conhecimento adequado, sem um calibre moral que é necessário para dirigir um rebanho, dificilmente eles vão manter a sã doutrina, a pureza da doutrina. Ou seja, ele está dizendo que dificilmente eles conseguirão manter o rebanho na vontade de Deus. O contrário é verdadeiro. Esse rebanho será um rebanho mal dirigido. Será um rebanho de uma doutrina que está contaminada, que está adulterada. Esse rebanho será fraco, porque esse rebanho não vai atingir o alvo que é Cristo, devido à sua liderança. Além disso, sempre que a piedade é vista como um meio de lucro financeiro, Paulo está dizendo isso, sim, meus irmãos. A igreja não é lugar de você fazer aplicações bancárias. A igreja não deve visar lucro para ninguém. Os bens que a igreja obrigatoriamente deveriam prover na vida dos seus fiéis seriam os bens espirituais. Seriam os bens que vão dar o céu, ou seja, ensinar as pessoas o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, porque aí elas herdarão o reino dos céus. Não é um lugar de negócio. A igreja não é um lugar de aplicações bancárias, a igreja não visa lucro. Não deveria. Paulo está dizendo, sempre que a piedade cristã é vista como um meio de lucro, nunca conduzirá à verdade. Não se mede a igreja, meus irmãos, pela quantidade de membros. Não se mede os alicerces da igreja pela quantidade de movimentação financeira, pelo tanto de coisas que essa igreja ela adquire, pela luxuosidade dos seus templos. Não se mede a igreja de Cristo por estas coisas. Isso tudo acaba sendo um muro, acaba sendo um obstáculo quase que intransponível para que as pessoas encontrem-se com Cristo, para que as pessoas sejam saciadas em Cristo. A questão de ganho financeiro é um tema por si só, e Paulo trata dele nessa mesma carta. Veja, antes de entrar sobre esse tema de dinheiro, Paulo, ele alerta sobre os falsos profetas que existiram na época dele
que existiram em toda a história do cristianismo e que você sabe muito bem que hoje existem da mesma forma e com muito mais intensidade. Devido ao avanço tecnológico, os falsos profetas têm muito mais estratégias. E o pior, quase sempre, usando textos bíblicos para interpretar as palavras do Senhor de maneira humana, egoísta, egocêntrica e tantas outras coisas. O elemento importante no versículo 6 que Paulo cita, veja, versículo 6, diz o texto: mas é grande ganho o que? A piedade com contentamento. É grande, versículo 6, é grande ganho a piedade com o quê? Com contentamento. Irmão, a piedade em si traz grande satisfação. O evangelho cristão fornece uma base adequada para o contentamento, o verdadeiro evangelho. Ele fornece uma base adequada para o contentamento. Isso então vai formular a ideia de lucro em termos espirituais. O lucro que nós temos com o evangelho, aleluia, é a salvação eterna. É uma vida vivida aqui combatendo sempre contra o pecado, pedindo a Deus força, misericórdia, reconhecendo os nossos pecados, sempre pedindo a Deus que nos perdoe, que em Cristo Jesus nos santifique, para que nós possamos ter os lucros espirituais, que é uma vida sendo dirigida por Cristo, com um prêmio, com um lucro que não se mede, que é a salvação eterna. É isso que o texto diz. Quando nós nos baseamos no Evangelho e na vontade de Deus, nós teremos um lucro, mas um lucro em termos espirituais, que vai nos fornecer uma introdução apropriada à discussão sobre o dinheiro. A referência no versículo 8, quando se fala de alimentos e roupa, vamos lá. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, olha só, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Então isso ecoa, essas palavras ecoa de Jesus, lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 6, verso de 25 a 34. Mateus capítulo 6, verso de 25 a 34. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. O que diz o texto? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então nós vemos esse texto no Evangelho de Mateus, e aqui Paulo, usando em suas palavras, está dizendo a mesma coisa. Neste trecho, que está tratando das preocupações da vida, é uma antítese, é uma coisa contrária no que diz respeito ao contentamento que nós estamos falando. As posses materiais, meus queridos, são consideradas pelo que realmente são. Elas têm a sua importância. Você precisa de roupa, precisa de casa, de comida. E se você estiver tendo essas coisas, você precisa entender que Paulo está orientando a cada um de nós. Estejamos satisfeitos com isso. Significa que você não deve estudar, que não deve buscar uma coisa melhor? Não, claro que não. Você deve estudar, você deve buscar um bom emprego, mas sempre entendendo que essas coisas são pelo que elas são. Não dê a elas mais valor do que elas já têm. É isso que Paulo está dizendo. As posses materiais são consideradas pelo que realmente são, bastando para isso lembrar a sua irrelevância, ou na entrada ou na saída deste mundo. Versículo 7, olha o texto, diz o texto:
Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Se você tem, cuide, né? Cuide, que é um bem que você adquiriu, que vai servir para a tua família, vai servir para os teus irmãos, mas elas param por aí. Você entrou nesse mundo sem nada. Você não tinha nada. Ah, mas meu pai tinha, o seu pai tinha, mas quando ele nasceu ele não tinha. É sempre assim. Você nasceu sem nada e deste mundo nada você vai levar. Por isso a igreja não tem como princípio cuidar dessas coisas. Como nós estamos vendo nos dias de hoje. Se a pessoa é pobre, é Satanás que está na vida dela. Se a pessoa está desempregada, é maldição que está na vida dela. Se a pessoa está enferma, é o diabo que está na vida dela. Ou seja, existe um segmento bem hipócrita, para não dizer outra palavra. Existe um segmento, alguns segmentos por aí que dizem justamente isso. Se a pessoa tem uma enfermidade, não está abençoada. Se a pessoa está desempregada, o demônio está na vida dela, o devorador. A ideia que se tem desses falsos mestres com esses falsos segmentos é que o cristão não sofre. É que o cristão não fica desempregado, que o cristão não tem enfermidade e até não pode morrer com enfermidade. A impressão que tem é que se o camarada está desempregado, o cristianismo dele é fraco. Ou seja, alguns segmentos dão a entender que você, para a sua marca de cristão, é que você não tem problema. É que você não tem prova. É que você não tem dificuldade. É que você não tem nada de problema. É só bênção. É só alegria. É só paz. É só vida boa. É só conta bancária recheada. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, isso é mentira. Se você tem frequentado alguns segmentos que ficam priorizando esse tipo de ensinamento, já vou te dizer, são falsos mestres, porque a Bíblia não trata disso. A Bíblia trata de todas as coisas que você quiser saber. Você encontra na Bíblia. Mas existem coisas que são relevantes para a sua salvação. Outras que não. Outras que você vai ter que viver nessa vida com ou sem. Você pode até ser um cristão e ter uma enfermidade grave, meu irmão. Você pode até ser um cristão e estar desempregado. E tantas outras coisas ruins que acontecem nesse mundo. E que acontece com todos. Então, presta atenção numa coisa. O Evangelho precisa ser levado a sério, no sentido de que ele tem um projeto salvífico para nós. A igreja tem essa função, a liderança cristã, ela tem essa obrigação de passar para nós os princípios relevantes da fé, que nos levam a uma vida de salvos já aqui, nessa terra, esperando o cumprimento, a vinda do Senhor. Mas nós já saboreamos a salvação, que esse é o nosso lucro, apesar das adversidades. É isso que o texto diz. A busca das riquezas traz consigo a tentação, traz consigo a cilada e muitas concupiscências insensatas, meu querido. Desejos descontrolados, que são considerados do ponto de vista de morte. Todo o processo de busca das riquezas parece tolo. As consequências de ruína e perdição, essas perdas irreversíveis, acabam mostrando a futilidade dessas buscas por riquezas por si só. Veja, meus amados, que quando Paulo descreve o amor do dinheiro como a raiz de todos os males, que está no versículo 10, veja aí no texto bíblico, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos como muitas dores. Então o texto está dizendo que é importante a gente estabelecer uma distinção entre o dinheiro em si e o amor por ele. O dinheiro em si e o amor pelo dinheiro. A gente trabalha para ter dinheiro. Por quê? Porque, consequentemente, você vai pagar suas contas, você vai ser uma pessoa honesta, você vai conseguir fazer a compra do mês, encher a despensa da tua casa para alimentar a tua família. Você entendeu? Então o dinheiro é importante, o trabalho é importante. Sabendo administrar essas coisas, é uma bênção. Você não fica escravo disso. Agora, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então é isso que Paulo está dizendo. Que é importante estabelecer uma distinção entre o dinheiro em si e o amor por ele.
sabe, querido, como ferramenta. Não há nada de errado com o dinheiro. Mas quando se torna um objeto de desejo superior a tudo, aí você é levado ao mal. Aí você caiu na cilada. Então entenda, não há sugestão aqui de que o amor ao dinheiro é a única causa do mal. Ele é a raiz de todos os males, mas não é a causa de todos os males. Ele não é o início de todo o mal. Não é a causa única de todo o mal. Nem mesmo é a causa principal. O interesse de Paulo nesse texto é ressaltar os riscos espirituais incluídos nessa avidez pelo dinheiro, nesse apego, nesse amor ao dinheiro. É isso que ele quer dizer com desviar-se da fé. Paulo quer que vejamos, no entanto, que sempre que ocorre algum tipo de mal, o dinheiro facilmente se mistura a ele. E aí, meus irmãos, aí vamos entrar no contexto do nosso país, do Brasil. E existem em todos os países, mas vamos falar do nosso contexto. Entra um governo, sai outro. O outro governo tem também os mesmos questionamentos relacionados ao que saiu. A corrupção explode em cada canto do Congresso. Poucos são os que estão ilesos dessa podridão. O retrato do nosso país lá fora é uma vergonha. Nós, com um país tão lindo, tão grande, tão cheio, rico de fontes naturais, poderíamos estar no top dos países, porque nós temos muitos recursos, nós temos muitas áreas que poderiam ser exploradas honestamente. O nosso país poderia estar desenvolvido, com emprego para todos, porque nós temos esse potencial. Nós temos mão de obra para isso. Mas nós paramos na corrupção, no apego e no amor ao dinheiro que está na gestão desse país. E você não precisa ser muito estudado para poder falar sobre isso. Qualquer criança sabe que o nosso país ele é conhecido pela corrupção no meio político, nas lideranças. Infelizmente. Então esse texto, ele abrange além das fronteiras da igreja. Sim, ele foi escrito para a igreja, mas ele atinge, ele vai além. O dinheiro é a raiz de todos os males. Como disse Paulo, sempre que ocorre algum tipo de mal, o dinheiro se mistura a ele facilmente. O sexo, por exemplo. O sexo ilícito se torna um negócio da prostituição. O problema das drogas é tão fortemente intensificado pelo dinheiro, quanto é pela dependência. A pessoa entra na droga, precisa ter dinheiro. A pessoa, quando quer sair da droga, precisa ter dinheiro. O amor pelo poder, inevitavelmente ligado ao manejo das riquezas e assim por diante. Então, meus queridos, é significativo que Paulo fale dos afetados por isso, como os que se atormentaram com muitas dores. Paulo está dizendo aqui, no uso do verbo na voz reflexiva, ele está mostrando os resultados inevitáveis de se amar a coisa errada. Depois disso, desta aula que Paulo dá para nós, existem coisas certas que precisam ser buscadas. Ele fala isso para Timóteo e ele fala conosco. Aqui está a ordem séria para o próprio Timóteo. Há um lado negativo, como nós vimos, mas há um lado positivo. A fuga destas coisas, embora primeiramente uma referência à busca das riquezas, provavelmente inclui todas as advertências anteriores quanto ao que se deve evitar. O lado positivo é expresso em termos espirituais.
As 6 palavras do versículo 11 resumem o caráter do cristão, do qual Timóteo deve ser exemplo. Veja o versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. É isso que ele está dizendo. Estas 6 palavras resumem o caráter do cristão, do qual Timóteo deve ser exemplo. E Paulo ainda acrescenta a isso mais um apelo positivo. A vida cristã inclui um combate. Versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, quando Paulo ele chama a atenção de Timóteo, ele frisa Timóteo a que tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Paulo está pensando mais no desfrutar final dessa vida eterna do que na sua aceitação inicial. Irmãos, estas são as coisas que nós devemos dar prioridade na igreja. Ter uma vida organizada financeiramente, ter uma vida equilibrada, ter uma dependência total de Cristo, buscar as coisas do alto, ter vida diferenciada no meio das pessoas. E Paulo, ele vai fazer aqui uma referência a Pôncio Pilatos. A gente fica até assim pensando, né? Mas lá no versículo 13, diz o texto: mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Esse evento histórico do julgamento de Jesus fornece o melhor exemplo do tipo de boa confissão que Paulo deseja ver em Timóteo. O fato de que ele lhe dá uma ordem: exorto-te, mostra a seriedade com o que ele considera a questão do comportamento. O mandato deu origem a diversas sugestões. Alguns o consideram uma referência a algum tipo de ordem batismal ou de consagração, mas isso não harmoniza com o contexto. Pode ser aqui uma referência ao conselho do versículo 11 e 12, ou a todo o conselho de Paulo a Timóteo nesta carta inteira. A referência aqui, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, fornece um aspecto futuro da afirmação precedente.